Olá, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas para mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre compulsão alimentar. Como que eu consegui aí controlar a minha compulsão alimentar, seja por doce, fritura, açúcar, fast food, né, refrigerante, seja lá o que tá te causando compulsão alimentar. Fica até o final do vídeo porque eu vou dar vários exemplos, né, de como é ser uma pessoa compulsiva, né, ter compulsão alimentar, às vezes você tem e nem sabe, né, e vou te dar várias dicas também de como controlar, né, como foi aí que eu consegui controlar essa danadinha. Se ainda não me conhece, eu me chamo Caroline Watanabe e aqui no meu canal eu mostro todo o meu processo de reeducação alimentar, onde eu saí aí da casa dos 102 quilos maravilhosas, extremamente compulsiva, né, comendo tudo que não presta, né, mas eu consegui sair aí da casa dos 102 quilos. Já estou pesando aí 83.350 gramas. Eu consegui eliminar esse peso maravilhoso em 6 meses. 18 quilos em 6 meses, né? Estou agora aí no 7º mês de reeducação alimentar. Essa semana, né, temos aí pesagens, provavelmente seja o próximo vídeo, né, pra ver aí se eu conseguir eliminar mais alguma coisinha, né. Então não se esquece de se inscrever, deixar teu like, assiste até o final do vídeo, vai me ajudar muito, às vezes pode até te ajudar, né, se você estiver passando por isso também. E pra me acompanhar o meu processo, ver se eu vou conseguir, né, a minha principal meta é voltar a pesar 70 quilos até o final do ano, se Deus quiser eu vou conseguir, né, mas no momento eu tô aí no desafio de 30 dias para conseguir sair da casa dos 80, né? Eu não vejo a hora de sair da casa dos 80 e ver lá na balança 79,999, seja lá a quantidade que for, mas que não seja 80, mas se Deus quiser eu vou conseguir, né? O que é uma pessoa com compulsão alimentar? Uma pessoa com compulsão alimentar, maravilhosa, é aquela pessoa que não tem controle de dizer não, né? Ou é aquela pessoa que come, após comer determinada coisa, seja açúcar, fritura, massa, né, seja lá o que for, em seguida vem aquela sensação de culpa. Ela se sente culpada por ter comido determinada coisa. Mas por que ela se sente culpada? Porque ela, dentro de si, ela sabe que ela não deveria ter comido aquilo. Às vezes porque está com obesidade, às vezes porque está com colesterol alto, às vezes tem até acompanhamento nutricional, mas não consegue dizer não para aquela coisa, né? Não consegue separar um dia para comer, né, tal coisa que ela tem vontade, né? Tem que ser naquela hora, naquele momento, para saciar aquela vontade. Vontade não é fome, né? São coisas diferentes. Por isso que assim que eu comecei na minha reeducação alimentar, eu comecei também a bater a meta de água, né? Bater 4 litros de água. Hoje em dia eu sei que de acordo com o meu peso, 3 litros, 3 litros e meio pra mim tá ótimo, mas eu tomo uma quantidade que eu consigo tomar até o final do dia. Por quê? Porque se eu estou tomando água, eu vou comer quando eu estiver realmente com fome, né? Porque às vezes a vontade de comer não é vontade de comer, às vezes você está com sede, né? Você está com tanta sede que o nosso organismo não sabe identificar, você não sabe mostrar para você, olha, eu tô com sede, né? A maioria das pessoas acham que estar com sede é quando já tá extremamente desidratado, né? Que é quando tá com a boca seca, né? Quando tá sem saliva na boca, né, como tá ofegante e vem aquela vontade, por exemplo, você tá correndo, aí você fica com a boca seca, você fica desidratada, né? Quando o corpo começa a dar sinal de sede, é porque você já está com desidratação. Desidratação não é só uma pessoa que tá, né, há 2, 3 dias sem tomar água, não. No decorrer do dia também, tá certo? Normalmente, os primeiros sinais de vontade de comer é vontade de tomar água. Se você tomar, se você fazer o teste aí, eu tô com, deu uma vontadezinha aqui de comer, você for lá tomar meio litro de 500 ml de água, você vai ver que a vontade de comer vai passar, né? Vai demorar um pouquinho até você realmente, né, sentir aquela fome, né? E isso me ajudou muito, não só na reeducação alimentar, não só a diminuir a quantidade de alimentação, mas também na compulsão alimentar, né? Porque eu passei aí a tomar água
que eu não tomava. Dia maravilhosos que eu nem tomava água direito. Eu tomava um copo de água por dia, porque a gente se esquece de tomar água. Se a gente não tiver aquela meta para bater, a gente só vai tomar água quando? Quando o corpo der sinal de sede. E quando é que ele vai dar sinal de sede? Quando ele não estiver mais aguentando, quando já estiver totalmente desidratado, quando os nossos lábios ficam secos, quando a nossa saliva fica seca. Normalmente, maravilhosas, a compulsão alimentar aparece também em pessoas que têm ansiedade, em pessoas que é estressada, tem algum problema hormonal, né? Porque acaba, né, que as pessoas descontam a ansiedade, a frustração, né, as determinados sentimentos em alimentação, né? Porque a alimentação traz o prazer para elas, né? Traz um conforto, né? Acaba, ela se sente melhor comendo. E aí fica um pouquinho mais difícil de determinar que você tem compulsão alimentar, né? Porque no momento é algo que tá te fazendo bem, até começar a te fazer mal, até você começar a engordar, até te dar alterações nos seus exames, até você tá com a taxa de colesterol alta, está com obesidade, né? Até então, para você é só prazer. Ah, fulano me estressou, vou comer, né? Isso às vezes é inconscientemente, né? Você nem pensa, mas quando pensa que não, você já tá comendo. Né, isso, ter compulsão alimentar, né, uma pessoa que tem compulsão alimentar é aquela pessoa, por exemplo, que vai no médico, o médico fala, olha fulano, você tá com colesterol alto, você provavelmente vai ter uma diabetes, você está com resistência à insulina, você está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, você tem que fazer uma restrição em em tais comidas. Você tem que evitar estar comendo massa, fritura, refrigerante, doce. Você não pode estar comendo essas coisas. Você tem que evitar o açúcar, né? Tenta aí trocar por um adoçante, ou então tentar tomar o café puro. E aí aquela pessoa não aceita porque é algo extremamente restrito, né? Então, é melhor você identificar que você tem compulsão antes de você estar nessa situação, porque você vai poder controlar com mais facilidade. Você pode, por exemplo, como eu comecei com a reeducação alimentar. Reeducação alimentar é o quê? É aprender a comer da forma certa, comer de tudo, né? Eu posso comer arroz, eu posso comer macarrão, eu posso comer purê, eu posso comer feijão, carne, tudo. Tudo. Eu posso comer pizza? Posso, só que vai ter o dia de eu comer a pizza, né? Vai ter a quantidade de alimentação. Eu não vou comer o arroz e o macarrão e o purê no mesmo prato. Não, eu vou comer um. Se eu quero arroz, eu vou comer o arroz. Se eu quero purê, eu vou comer o purê. Porque esses três são carboidratos. Então, eu vou escolher um carboidrato, eu vou escolher um feijão, eu vou escolher a salada que contém fibra, ou o frango que contém proteína, né? Eu vou aprender aí a saber o que é a comida. A gente passa a aprender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é fibra. E a gente começa a balancear os nossos pratos para evitarmos ter tanta fome no decorrer do dia, né? Porque se você bater a meta de água e comer na refeição, comer aquele prato balanceado, você vai demorar muito mais a ter fome do que aquela pessoa que coloca no prato dela muita quantidade de carboidrato, muito arroz, muito macarrão, que era o que eu fazia, né? Antes eu comia e não sentia saciada de forma alguma. Tanto é que eu repetia na hora do almoço, né? No café da manhã eu comia pouquíssima proteína, né? Ainda como pouca proteína, só que eu comia muito carboidrato, né? Às vezes eu comia um pratão de cuscuz com um pouquinho de proteína e ainda comia um pão com manteiga, né? Eu poderia trocar tudo isso por um pão com 2 ovos, ia me trazer bastante saciedade, né? É o que eu tenho feito, né? No momento eu não tô comendo pão esse mês, mas eu amo pão com 2 ovos na parte da manhã, 2 ovos, uma frutinha, um café. Você vê que quando você vem sentir fome, já tá na metade do dia, já é 11 horas do meu dia. E antes não, antes eu comia, passava a manhã beliscando, enquanto tava cozinhando eu tava beliscando, no almoço eu comia, repetia, né? Enquanto tava lavando os pratos eu tava beliscando, enquanto tava fazendo jantar eu beliscava. Pois é, minha gente, é algo incontrolável. É algo que a gente não tem controle, né, de dizer não,
né? Algo que a gente não tem a paciência de esperar, né? A paciência de dizer assim, eita, eu tô com tanta vontade, eu queria tanto comer uma pizza, né? Eu queria tanto tomar um refrigerante, mas a gente não tem a capacidade de dizer assim, ah, eu vou tomar refrigerante todo domingo no almoço, né? Uma vez por semana no almoço, o que é o quê? Um copo, 2 no máximo de refrigerante no almoço no domingo. Vou deixar para esse dia, né? A gente não tem, a gente não consegue esperar. A gente bate aquela vontade e a gente quer comprar naquela hora, né? Às vezes não tem em casa, mas você tá com tanta compulsão alimentar que se você tiver um dinheiro na conta, você vai sair, vai se arrumar, vai sair de casa, vai no mercado e vai comprar aquilo só porque você tá com vontade, né? É difícil a gente identificar. Normalmente a gente só vai identificar que tem compulsão alimentar quando isso afeta na nossa saúde, né? Quando começa a afetar na nossa aparência, né? Quando começa a descontrolar as nossas taxas, né? Sempre que a gente vai fazer exames. Eu sei que é algo difícil de ser controlado, né? Mas primeiro a gente tem que ter consciência que tem um problema para depois conseguir tratar, para depois ir em busca de uma solução, não é isso? Então, se você tem algum desses sintomas, né, você sabe que ou você tem compulsão ou você está começando a ter compulsão. Compulsão não é só você comer, é você também descontar suas frustrações na comida. Às vezes é apenas uma fonte de prazer pra gente descontar nossas frustrações, né? Às vezes a gente tá triste, tá estressado, tá ansioso, vai lá, quando pensa que não, você tá comendo um saco de pipoca, né? Um saco de salgado, tá tomando um refrigerante, pediu lá o McDonald's, tá lá comendo, tá feliz, só que é uma sensação que você vai comer e daqui a 20 minutos passa, né? Deu prazer, é um prazer momentâneo, né? É um prazer que te dá prazer naquela hora, mas depois vem a culpa, né? Vem a culpa porque você se olha no espelho e você não se gosta, vem a culpa porque você sabe que, por exemplo, você está começando a ter um problema de saúde e não poderia ter comido, mas mesmo assim você come, né? E é bom a gente identificar isso quando não está precisando tanto, né? Quando não está mais, quando não está nessa situação. Infelizmente, eu vim cair em si quando eu já estava com obesidade grau 2, quase com obesidade grau 3, quando eu já estava com dores, quando eu já estava começando a ter pressão alta, né? Que minha pressão é baixa, sempre foi. Só que eu estava começando a ter picos de hipertensão, né? Tava começando a ter dor de cabeça, né? Quando eu ia olhar, minha pressão tava lá em cima. Tava começando a ter dor no pé, dor na coluna, né? Não conseguia me abaixar para pegar meu filho. Eu me abaixava, mas para levantar era um sufoco. Não conseguia, ó, meu pezinho é um tal. Tô aqui com a perna cruzada, eu não conseguia cruzar o meu pé, minha gente. Eu não conseguia calçar um sapato, né, uma sandália, no sufoco, a calça, Jesus amado. Foi quando, né, infelizmente, quando eu cheguei a 102 quilos que eu caí em si. Se você clicou no vídeo, né, graças a Deus, é porque você já caiu em si e é porque você já tá em busca, né, de ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, né, e buscar aí a solução para vocês. Então vamos lá, né, para algumas coisas que eu fiz para controlar a minha compulsão alimentar. Uma das coisas que eu fiz, né, quando eu caí em si, quando eu vi que a comida estava me prejudicando, estava me fazendo mal, foi identificar quais eram as comidas que me fazia ficar tão descontrolada, né, isso? E uma das comidas que me fazia perder o controle totalmente era, por exemplo, o macarrão. Porque eu não fazia aquele macarrão simples, né? O macarrão alho e óleo, o macarrão no molho, né? Eu não fazia esse macarrão, fazia aquele... Eu tinha que fazer um macarrão de panela de pressão, com tudo que tinha na geladeira, né? Aquele macarrão gostoso, cremoso, né? Sempre que eu podia, eu fazia. E eu sabia que quando eu fazia aquele macarrão, eu não comia só uma refeição, eu não comia só no almoço. Eu passava o dia beliscando até acabar o macarrão. Só dava pra uma vez, né? Só dava pra um dia, né? Então eu passei o quê? Olha, aquilo me faz mal, eu perco o controle comendo tal coisa, então eu não vou mais fazer. Hoje em dia eu nem compro macarrão, minha gente. Esse mês mesmo eu comprei um macarrão, porque às vezes, quando tá nublado, que nem ontem mesmo, se eu não estivesse trabalhando, eu teria feito uma sopinha, como meu esposo gosta,
né? Mas com pouquinho macarrão e eu sempre cato, né? Por exemplo, o molho, as verduras, né? A proteína que tá na sopa, né? E aí eu compro agora o macarrão. Mas antes eu comprava 3 macarrão, fora aqueles macarrão mais exóticos, né? Que é o macarrão de conchinha, de parafuso, que era pra fazer essas receitinhas. E eu amava, mas eu sabia que aquilo me fazia mal. Então eu passei, aqui minha gente, a notinha, sabe? Pra eu ter uma base. Ignorem. Aí eu passei a ter o controle, né? Isso eu disse, eu vou ter o controle da minha vida, eu não quero mais isso pra mim, eu tô precisando perder peso, eu não me reconheço mais, tá me fazendo mal, eu tenho um filho pra criar, né? A minha mente, eu tinha medo até de morrer, porque se eu tava cheia de problemas, você vai imaginar o quê? Né? Isso só vai piorar, né? Aí a gente vem aquela mente inclusiva que diz, você não vai conseguir, é muito peso, você perder 32 quilos, você não vai conseguir perder 32 quilos, você não conseguia perder 1 quilo, nunca conseguiu perder 1 quilo ou 2, por que você vai perder agora, que tá com mais de 100 quilos? Né? Vem esses pensamentos, né, na cabeça da gente. E aí a gente começa a chorar, começa a ficar triste, né, começa a ficar um pouco depressiva, né, angustiada, porque é algo que é um caminho que a gente vai ter que abdicar por muito tempo, não é 1 mês, não é 2, eu tô aí há 6 meses, né, entrei agora no 7º mês, né, no processo, é algo que vai levar um tempo, então ou você vai começar, né, a voltar, ou você vai começar a cuidar de você, a cuidar da sua alimentação, né, vai ter a consciência que vai demorar, mas você com persistência, fazendo as coisinhas básicas, o básico, tá certo? O básico funciona, não precisa fazer dieta extrema, não precisa, mas eu tenho que ir na academia, mas não posso comer tal coisa, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não, você pode comer de tudo, só que em menos quantidade. E as coisas que você mais gosta, né, que é as coisas que é fritura, doce, essas coisas, você deixa para um dia, né, um dia na semana, de 15 em 15 dias, só que numa quantidade normal, né, você não vai comer 2, 3, 4, 5 pastel, você vai comer um. Né? Você não vai tomar um refrigerante, 1 litro de refrigerante, né? Pelo amor de Deus. Você vai tomar um copo, no máximo 2, ou então você troca pela Coca-Cola zero, que não tem nenhuma caloria. Eu tô falando assim porque além de tratar a minha compulsão, né? Só de tratar a minha compulsão eu já comecei a perder peso também, né? Graças a Deus. Né? E você também vai começar, mulher. É outra dica que eu comecei a fazer. Se antes eu pensava, quando eu ia dormir, eu pensava naquela comida gostosa que eu ia fazer pra comer, né? Que só me fazia mal. Eu passei a pensar na comida que eu ia comer no outro dia, só que era comida saudável. O que é que eu vou comer amanhã de manhã? Eu acho que eu vou comer um pão com 2 ovos, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, que foi bater a meta de água. E no almoço, pra não ficar aquela comida repetitiva sem graça, né? Eu já sei, vou fazer aquele refogado, né? Que eu aprendi, aquele refogado de repolho, né? Eu aprendi a fazer lá aquele repolho refogado, né? Coloco um pouquinho de molho de tomate. Parece macarrão, minha gente. Nem sinto falta do macarrão, né? Eu passei a olhar receitinhas saudáveis, né? Isso é um pouco difícil até eu fazer, porque eu me acostumei. Quando eu quero alguma coisinha diferente, eu faço lá um repolho refogado, eu faço lá um pãozinho de banana, que é uma delícia, né, isso, e que tem pouquíssimas calorias. Eu passei a saber a quantidade de calorias que eu precisava comer até o final do dia, né, e eu não tenho acompanhamento nutricional e nem frequento a academia, né, mas aí eu passei a diminuir a quantidade de alimentação, bater a meta de água, fazer exercício em casa da forma que eu posso, né, da forma que eu podia, né, e posso até hoje, né, no caso eu comecei a pular corda, logo no começo eu não conseguia pular 5 pulos, eu não conseguia pular, porque eu tava muito pesada, né, eu tenho um jump, mas eu não conseguia pular no jump, porque meu pé doía muito e eu tava muito pesada, mesmo no jump, que é para amortecer, né, o pulo, eu não conseguia. Então foi quando eu disse, realmente tem que ser a alimentação. A chave de tudo é a alimentação. É você ter o controle do que você está comendo, você ter o controle do que você está ingerindo e você começar aí a entender o que é calorias, o que é carboidrato, o que é proteína,
né? Não preciso ser expert, nem nutricionista, nem da área da saúde, né? Eu sou técnica de enfermagem, passei aí pela grade de nutrição, mas eu nunca apliquei nada disso na minha vida, né? A gente só passa a aplicar algo que a gente precisa, a gente só passa a aplicar isso na nossa vida quando a gente realmente precisa, minha gente. Que foi aí o meu ponto, né? O meu estopim. Foi quando eu cheguei aí a 102 quilos. Outra coisa que eu comecei a fazer foi evitar o açúcar. Né? Eu troquei o açúcar pelo adoçante, porque a alimentação mesmo eu não uso açúcar. Né? Se for alguma, por exemplo, uma papinha, alguma coisa, eu coloco 5, 4, 3 gotinhas de adoçante, já é suficiente. Né? Quando eu tomo café, eu tomo adoçante, mas dependendo do café eu já consigo tomar sem. Eu determinei que macarrão me faz mal. E eu disse, eu não vou mais comer macarrão. Então eu tenho que manter a minha palavra, não é isso? Se eu não vou comer macarrão, eu não vou comer e pronto. Eu vou procurar outra coisa para comer, eu vou trocar aí por uma salada refogada, por algo que vá substituir o meu macarrão, tá certo? Mas eu não vou comer, né? Um dos princípios é a gente decidir que vai fazer uma coisa e realmente fazer. Se eu não tenho o controle do que eu como, né, do que eu bebo, se eu não consigo me controlar, se eu não consigo determinar que vou fazer tal coisa e vou fazer tal coisa, como é que eu vou conseguir, né, chegar na minha meta, chegar no meu objetivo, ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, mais próspera, né? Não tem como. Então, se você determinou que não vai comer tal coisa, não coma. Dê seus pulos, toma água, tá com vontade, toma água, né? Come lá uma coisa menos calórica, come lá uma fruta. Quando a gente fala em fruta, né, parece que a gente vai passar fome. Mas não vai não, mulher, não vai passar fome não, né? Até aqui eu não passei fome, né? Até aqui eu como de tudo, né? Hoje mesmo, que horas, minha gente? Deixa eu olhar aqui. 10 horas eu ainda não tomei café. 10 horas eu ainda não tomei café, mulher. Eu tô sem fome. Porque eu disse assim, eu vou logo gravar, né, o vídeo das minhas maravilhosas e depois eu tomo café. Não tomei café ainda. E eu não estou com fome nesse horário, por quê? Porque, minha gente, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Enquanto menos a gente come, menos a gente quer comer. Foi um processo, né? Isso, eu comecei aí eu comia 2 pratos, diminui para 1, fui diminuindo a quantidade de carboidrato, fui diminuindo a quantidade do prato, aumentando na quantidade de salada, até que hoje, veja, antes eu acordava 5 horas da manhã, eu tava varada de fome, eu tinha que comer ligeiro, beliscar alguma coisa para fazer o café da manhã para comer. Hoje em dia, 10 horas do dia. 10 horas do dia maravilhosas. E eu não tô com fome. Porque, da mesma forma que o nosso organismo se acostuma a comer muito e em muita quantidade, e o nosso paladar se acostuma a comer besteira, comidas processadas, massa, fritura, refrigerante, ele também desacostuma, né? Enquanto menos você come, menos você tem vontade de comer. Tá certo? E é um processo, então você tem que viver esse processo, você tem que saber que é um processo lento, que vai demorar, mas se você tiver constância, você vai conseguir, assim como eu. Não é um bicho de 7 cabeças, é porque a gente costuma, quando a gente falar, por exemplo, de dieta, a gente já pensa em quê? Quando a gente fala em dieta, ah não, vou passar fome, eu não vou poder comer chocolate, eu não vou poder comer macarrão, eu não vou poder comer comida, eu só vou comer ovo. Não é assim não, mulher. A gente vai comer de tudo, eu como de tudo. Se você me acompanha, você sabe que eu como de tudo, né? Tem os dias de comer as comidinhas diferentes, tem. Mas esses pensamentos, meninas, é só no começo, né? Depois que você começa a ver, por exemplo, que você tá conseguindo perder peso na balança, que as suas medidas estão diminuindo, né? Você começa aí a ter motivação, a ter força de vontade, a ficar feliz com os resultados. Aí você quer mais resultados, você quer, por exemplo, voltar a vestir aquela roupa que você gosta, a sua roupa favorita que não entra mais, né? Você vai se animando com o processo e aí você vai tendo, né, ao longo do prazo, você vai conseguindo alcançar o seu objetivo, né? Mas no começo é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem resultado, né? A gente tá lá com o maior peso da balança que a gente teve até hoje, né? A gente não perdeu nem 1 quilo, nem 1 grama, né? Vem aí há um bom tempo só ganhando, né? Então qual a motivação que a gente vai ter?
Nenhuma. Mas se você quer alcançar algo, você tem que ter força de vontade. Você tem que colocar na cabeça que é só um tempo. Não é isso? É só um tempo. Eu tenho que fazer, vou fazer pelo menos um dia certo. Aí quando você tá fazendo um dia certo, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no outro dia, né? Não foi tanta coisa, tanta mudança, mas eu vou tentar fazer igual eu fiz ontem, né? Aí passou uma semana, aí você diz, poxa, eu consegui fazer essa semana certinho. Agora eu, né, eu consegui, por exemplo, bater a meta de água essa semana certinho. Eu acho que agora eu vou diminuir, tentar diminuir alguma coisa na minha alimentação. Aí começa a diminuindo um carboidrato, aí tenta a semana toda, né? Poxa, eu consegui bater a meta de água, eu consegui diminuir a quantidade de carboidrato, agora, né, eu vou tentar trocar as alimentações, né, ruins, o lanche, né, tá evitando comer tais lanches processados, massa, fritura, vou trocar por um lanche mais saudável, vou ver se eu consigo. Aí você vai mais uma semana, né? Batendo a meta de água, diminuindo o carboidrato e agora você tá lanchando uma comida saudável. E nisso vai seguindo o processo, minha gente. Aí quando pensa que não, você já tá uma pessoa fitness. Uma pessoa compulsiva, ela vai acordar de madrugada para comer, né? A gente acha que é algo inofensivo. Ah, não, é porque hoje eu acordei e eu tava com vontadezinha de comer, é normal, tem nada não. É só de vez em quando. Aí uma coisa que era só de vez em quando passa a ser todos os dias. Aí todos os dias de madrugada você vai lá, acorda para comer porque você tá com fome, né? Aí você come, aí nisso vai aumentando, né? Se era só um dia, passou a ser dois, passou a ser três, passou a ser dia sim, dia não. Quando pensa que não, todos os dias você tá acordando para comer, né? Então é bom a gente identificar isso pra conseguir, epa, pra quê, né? Epa, se eu tô comendo aqui é porque eu não me alimentei bem no jantar, né? O que foi que eu comi no jantar? Eu comi proteína, eu comi carboidrato, qual foi a quantidade? Né? Eu tomei minha água até o final do dia. Por que é que eu tô sentindo fome de madrugada? Porque não é normal a gente sentir fome de madrugada durante a noite. A noite foi feita para dormir, né? Então, se você tem um sinal desse, você fica atento, né? Alguma coisa você tem que fazer aí. Preste atenção no que você está comendo no decorrer do dia, na água que você vai estar tomando no decorrer do dia, né? Tenta aí melhorar para separar desse hábito, né? De estar acordando de madrugada para comer. Quando eu começo a praticar exercício físico, no começo é ruim, a gente fica quebrado, todo dolorido em casa, fica todo dolorido no outro dia. Aí você tenta outro dia, tenta outro dia. Quando pensa que não, você já tá pensando. Eu mesmo ia dormir pensando, eita, eu vi fulano fazer uma manobra com aquela corda, eu queria tanto aprender. Eu vou ver se eu consigo. Aí eu vou lá, pesquiso os vídeos, aí tento fazer igual. A gente vai dormir pensando, minha gente, em fazer o que é que vai fazer no outro dia, o que é que vai fazer diferente. E é tão bom viver o processo. Eu tô vivendo o meu processo um dia de cada vez, sem pressa. Tô muito satisfeita com o peso com a quantidade de peso que eu perdi até agora. Tô muito satisfeita, ó, da minha papadinha, que diminuiu muito, algo que me incomodava muito, que era a papada, né? Meu rosto afinou muito, graças a Deus, né? E o que me incomodava mais era a papada e o abdômen, né? Graças a Deus tá até mais menorzinho. Como vocês veem aí, né, na foto, tava totalmente distendido, né? Tanto é que embaixo, né, abaixo assim, chega, ele ficava caído, minha barriga, né? E me incomodava muito. Graças a Deus não fica mais assim, né? É um processo e eu tô muito feliz com ele. Eu espero, minha gente, ter ajudado vocês de alguma forma. Eu tô falando assim algo que eu vivenciei, né? A compulsão é algo que a gente consegue controlar com a alimentação, com a água, tá certo? Tentando controlar os hábitos, tentando controlar a nossa alimentação, o que a gente ingere, a gente consequentemente consegue tratar a compulsão alimentar. Não precisa fazer dieta restrita, não precisa fazer dieta do ovo, low carb, não. Só de você conseguir bater a meta de água, conseguir controlar a alimentação, controlar o que vai comer, isso já vai ajudar muito em questão da compulsão. E algo que me ajudou também foi a água com limão em jejum. Na primeira semana eu tomava um copo de água com limão em jejum, né? E completava mais um pouquinho de água, que era para completar as 500 ml de água antes do café da manhã. Hoje em dia eu só tomo água,
tá certo? Só as 500 ml de água antes do café. Mas na primeira semana, até eu pegar o foco mesmo, eu tomava água com limão. Porque eu sentia que me saciava, tirava aquela vontade. Porque o limãozinho é amargo, aí eu sentia que, por exemplo, eu acordava com muita fome de manhã, 6 horas da manhã eu queria comer o mundo, né? E quando eu tomava o copo de água com limão, eu via que diminuía muito, né? Continuava com fome, continuava, mas diminuía muito. Era aquela fome que eu dizia, dá pra esperar um pouco mais. Né? Então, vocês tentem aí o copo de água com limão, tente bater a meta de água, controlar a alimentação, opta por fazer algum exercício que você gosta, descobre qual é a alimentação que está te prejudicando, que você não tem um controle, tenta cortar da sua lista, pelo menos por um tempo, tá certo? Porque não é algo, reeducação alimentar não é algo restrito, mas você pode eliminar, tipo, uma alimentação que está te fazendo mal por um tempo, pelo menos até você se acostumar, né, a voltar a comer a alimentação da forma certa, comer comida saudável, de panela, né? E depois você pode voltar com aquela alimentação que você tanto gosta, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, né? No final de semana. Mas primeiro, tenta cortar por um tempo, até você se acostumar, e depois você volta aos pouquinhos. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, minha gente. Eu consegui vencer a compulsão e perder peso, né? E sair aí da obesidade grau 2 fazendo coisas básicas. Batendo a meta de água, optando por comida de panela, saladas, frutas e exercício em casa. Só que a diferença é que eu tive constância. Eu fiz isso todos os dias. Não quer dizer que eu acertei todos os dias, fiz todos os dias bem certinho. Não, tem os dias aí que a gente acaba, né, não conseguindo bater a meta de água, né, acaba que a gente beliscou, mas aí todos os dias, né, eu errei hoje, mas amanhã eu vou fazer diferente, né. Ontem eu não consegui bater a meta de água, mas hoje eu vou bater, né. A gente errou no dia, tenta fazer certo no outro dia. Tenha constância, né? Ter constância não é fazer certo sempre, mas é tentar fazer certo todos os dias. Mesmo que você não consiga, você tenta o seu máximo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, minha gente. Um beijão pra vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, né? Quarta-feira eu vou estar aqui com a minha pesagem, se Deus quiser. E vamos ver aí, né? Se eu conseguir aí pelo menos perder mais 1 quilinho, mais meio quilo, seja 100 gramas que eu perder, eu já vou estar feliz. O importante é perder, né? Contanto que não tenha subido, tá danado não. Mas é normal, minha gente. Eu brincando com vocês. Um beijão e eu espero vocês todas lá, maravilhosas. Um cheiro. Bye!